Será abençoado, doutora Laís? Tudo bem? Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Que seja abençoado, que né? Seja, né? Com certeza. E com saúde melhor ainda. Melhor ainda, melhor ainda. Ó, a última vez que você esteve presente aqui há 15 dias atrás, né? Há 2 semanas, nós abordamos a incontinência, isso? Isso, perfeito. Gerou alguma dúvida o povo? Saindo daqui, o pessoal liga, comenta, você vê também nas redes sociais da Raízes, né? Algumas pessoas que entram em dúvida. O que é que você traz pra gente hoje? Ótimo, Marquinhos. Então, algumas pessoas me abordaram, né, depois do nosso último encontro aqui, e relataram curiosidade em entender mais sobre o funcionamento da bexiga, né? Porque eu falei sobre perda de urina, falei sobre o que acontece com os atletas, né? Então, o que acontece de disfunção, e as pessoas falaram, Laís, fiquei com vontade de ouvir mais. Será que é normal o meu comportamento miccional, né? Às vezes que eu vou no banheiro, o quanto eu produzo de urina, qual a característica da minha urina. Então, trouxe esse tema para falarmos hoje sobre isso. Tem gente que acorda à noite, Isso, 1, 2, 3 vezes. Exatamente. E quando sente, né? Às vezes chega até a pessoa não perceber. Isso, exatamente. Existe esse tipo de problema também? Existe também, a pessoa que perde urina dormindo, por exemplo, né? E aí, Marquinhos, assim, uma reflexão para quem está nos ouvindo, né? Acho que podem até participar aí, enviar mensagem, que é assim, você sabe o quanto é normal urinar durante o dia, né? O quanto você precisa urinar em volume durante o dia? Quantas vezes que é esperado que a gente vá até o banheiro para fazer um esvaziamento, por exemplo, da nossa bexiga, né? E à noite, existe uma quantidade? Uma vez é normal ou não é normal? Então, primeiro eu coloco essa reflexão para quem está nos ouvindo, né? Se vocês já pararam para dar atenção a isso. Quando você falou com saúde é melhor ainda o nosso dia, uma das formas de nós observarmos se há saúde no nosso corpo é observar, por exemplo, a nossa urina, né? Quais as características da nossa urina. Cor. Isso, exatamente. Cor, quantidade, quantidade de vezes que sentimos vontade de urinar. Então, tudo isso é muito importante. Então, para começar esse assunto, nós podemos pensar assim, o que é a produção de urina, né? O que é a urina, na verdade? A urina é um produto da filtração dos rins. Então, os rins, eles filtram o líquido do nosso corpo, eles filtram o sangue, e aí o que precisa ser eliminado é o que vai ser, então, produzido ali, levado para a bexiga, que nós chamamos de urina, certo? Então, quando nós pensamos na nossa urina, nós pensamos também no funcionamento renal, né? Como está esse funcionamento, se ele está adequado, se ele não está adequado. Para isso, nós precisamos ter uma boa ingesta de líquido. E o que é esperado? Você sabe, Marquinhos, o que é esperado? Quanto nós precisamos ingerir de líquido por dia? O meu copinho tá aqui, já foram uns 4, 5, só agora de manhã. Ótimo, chegando aqui na rádio. Então, ainda bem que é água, né? Exatamente, exatamente. Então, para quem está nos ouvindo, nós podemos fazer um cálculo baseado no peso corporal. Então, nós calculamos aproximadamente de 35 a 70 ml por quilo. Então, como faz esse cálculo, para quem está nos ouvindo? Você pega os 35 ml, coloca lá na calculadora, multiplica pelo seu peso. Esse é o valor mínimo para um adulto ingerir de líquido, né? De preferência, água, ou na maior parte do tempo, água. Então, pode tomar suco, pode tomar, vai tomar alguma bebida que contenha líquido, que contenha água, isso também vai ajudar na hidratação. Então, vamos lá, para não perder aí, ó. 35 ml por quilo. Por quilo. Vamos um número cheio. Para uma pessoa que tem 100 quilos, 3,5 litros. 3,5 litros, exatamente. Na verdade, pode ser de 35 a 70. Porque há dias que nós podemos ter mais necessidade de ingesta de líquido porque está calor, porque praticamos um exercício físico mais extenuante. E há vezes que, de repente, podemos ficar ali nos 35 ml por quilo corporal, tá? Isso considerando um adulto. Quando nós... Mesmo a pessoa que tem algum problema no rim? Ótimo você perguntar também isso. Pode tomar a quantidade? Não, exatamente. Quando a pessoa tem uma doença renal ou algumas doenças cardíacas que tem sobrecarga, que há dificuldade de filtração desse líquido, esse líquido tem que ser controlado. Infelizmente, Marquinhos, pessoas que têm insuficiência renal, por vezes essa quantidade ela é muito baixa de ingesta de líquido. Tem pacientes que podem ingerir 500 ml
ao dia. Mas eu não estou falando um valor aqui que é um valor para todo mundo. Isso sempre deve ser orientado pelo médico nefrologista ou cardiologista que está acompanhando esse paciente, tá? Bem, ingerindo essa quantidade adequada de líquido, eu espero então que nós esperamos que nossos rins funcionem adequadamente e filtrem esse líquido corporal. E aí vai uma dica: como ingerir essa quantidade? Será que é melhor ficar ingerindo um pouquinho de líquido, um pouquinho de água, né? Ficar dando uma bicadinha na água várias vezes ao dia? Ou ter alguns momentos que você vai ali e toma um copo cheio de água? E aí, o que será que é o ideal? Você tem uma ideia? Eu acredito na bicadinha durante todo o dia se distribui. Certo, ok. O ideal é que tenham momentos que a gente tome um volume maior. Não estou dizendo um volume muito grande, mas pelo menos um copo, meio copo, próximo de um copo cheio de água, tá? Porque quando nós ficamos ingerindo pequenos volumes, não que em alguns momentos a gente não possa fazer isso, nós podemos. Mas se nós fazemos isso, nós desequilibramos um pouco esse enchimento da bexiga. Para quem tem sintomas, dificuldade de armazenar urina, urgência para urinar, muitas idas ao banheiro, isso pode, por vezes, ser um fator que interfere negativamente. Então, pensem comigo, né? Faz um tempinho ali que eu não tomo água. Vou ali, pego um copo de 250, 200, 300, encho aquele copo e tomo. Ou então, tenho o hábito de usar uma garrafa. Por que a garrafa é boa? Porque nós temos uma ideia do volume que está sendo ingerido durante o dia. Mas, ao tomar essa garrafa, tomar o líquido dessa garrafa, a água, tomar um valor considerável ali, né? Tomar um gole, vamos dizer assim, mais longo dessa água, para que possa ter um enchimento e uma hidratação mais adequada aí ao longo do dia. Perfeito. Certo? Bem, então, ingerindo adequadamente, filtrando adequadamente, o quanto que nós devemos urinar, né? Quantas vezes ao dia? As pessoas perguntam muito isso. Quantas vezes eu devo ir ao banheiro por dia para urinar? De novo, para um adulto, né? O valor é de aproximadamente 6 a 8 vezes por dia, tá? Pessoas que vão menos de 6 vezes ao dia para urinar, nós podemos ter uma atenção aí. Será que o rim não está filtrando o suficiente? Será que essa pessoa não está ingerindo água suficiente? Ou será que a bexiga está cheia, mas ela fica segurando demais essa urina? Segura porque não quer parar o trabalho, segura porque acha que está sempre ocupada, está cuidando dos filhos, segura porque às vezes tem até preguiça de ir ao banheiro. Então, o ideal é que nós façamos uma distribuição durante o dia. Quando eu falo durante o dia, é da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir e que nós tenhamos aí idas de 6 a 8 vezes por dia, né? Algumas pessoas podem ir um pouquinho mais, próximo de 10 vezes. Em alguns momentos da vida, por exemplo, ao envelhecer, a capacidade da bexiga fica um pouco menor em relação a armazenar a urina. Mas o importante é ela ter controle. Isso, importante ela ter controle, perfeito. Pessoas que fazem uso de medicamentos que são diuréticos, então elas vão falar, eu vou mais vezes no banheiro. Vai, porque usam uma medicação que provoca isso, que é a medicação diurética. Mas é importante, Marquinhos, ótimo, Marquinhos está aprendendo tudo sobre urina. Dúvida que a gente tem agora, a bicadinha, que nem a nossa ouvinte, Ana Lúcia aqui, falou que gosta de uma bicadinha o dia todo, tá vendo? Cada um acho que se hidrata do jeito que se sente, mas como você mesmo falou, cada um é cada um, né? Isso, cada um é cada um, mas é importante, por exemplo, para a nossa ouvinte, saber que ela deve, assim, em alguns momentos, tô aqui na cozinha, tô mexendo, tomo um gole, tomo mais um pouco de gole de água, mas é importante que ela tenha momentos no dia em que ela faça uma ingesta de um valor de pelo menos uns 200 ml de água, né, de uma única vez, porque a gente às vezes dá uma bicadinha, a gente toma 20 ml, 30 ml. É que nem se lavar com VAP. Aí mais vai ou menos. Empurra, né, tudo. De uma vez. Isso, exatamente. Então é importante esse enchimento, tá? Então, se a pessoa vai um pouco mais de vezes ao dia no banheiro para urinar, é importante que entenda-se o porquê. Por exemplo, o uso de uma medicação pode fazer isso, mas que ela tenha controle das idas ao banheiro, tá? Então, não é esperado que vá ao banheiro com urgência, não é esperado que vá ao banheiro perdendo urina, porque isso é uma disfunção, né? Existe uma disfunção que chama bexiga hiperativa, que a pessoa vai muitas vezes ao banheiro e em todas as vezes, ou na maioria das vezes, ela vai com uma sensação
condição de urgência, de que se ela não for naquele momento, ela vai perder toda a urina. E existe solução para isso? Existe solução para isso. Existe tratamento fisioterapêutico. Lá venho eu falar da fisioterapia, né? Que é a primeira linha, que nós conseguimos mudar comportamentos, usar uma estimulação, que a gente atinge o seu papel é esse aqui, viu? Exatamente. Trazer, clarear a mente dos ouvintes, né? Para que eles possam ter uma qualidade de vida. Sim, sim. E é o que eu tenho experiência para poder responder para vocês, né? Também que existe tratamento. E durante a noite, será que é esperado levantar durante a noite? Quantas vezes é normal despertar do sono para urinar? Ou não é normal nenhuma vez? Isso muito me interessa, hein? Porque desperta muito, Marquinhos? Depende do dia. Certo. Então, o que nós consideramos que perder o sono, despertar no meio da noite com vontade de urinar, pode ser normal até uma vez durante aquele período que nós estamos dormindo, tá? Então, até uma vez nós não consideramos que isso é uma disfunção, que isso é um problema, que isso é patológico. Mais de uma vez, isso é disfuncional. Tá? Já chama atenção, né? Isso. A pessoa pode falar, acontece comigo raramente. Quando eu durmo fora de hora, quando eu vou numa festa, aí é uma situação atípica. Agora, se com frequência a pessoa levanta 2, 3, 4, eu tenho um paciente que levanta 5 vezes durante a noite, desperta 5 vezes para ir ao banheiro. Aí nós temos dois problemas, uma disfunção na bexiga, uma disfunção no sono e que vai causar outros problemas lá na frente, tá? Então, as pessoas que passam por isso precisam investigar. Uma coisa rápida que a gente pode falar é reduza o líquido antes de dormir, né? Até 2 horas antes de dormir, Marquinhos, se você por vezes acorda muito à noite, até 2 horas antes de dormir é importante que reduza o líquido ou retire totalmente o líquido antes de dormir, tá? Só que esse líquido precisa estar presente durante o dia, senão fica desidratado, né? Tem pessoa que não toma durante o dia, daí não quer tomar à noite porque não quer levantar e acaba ingerindo pouca água durante o dia todo. O engraçado que eu falei, né? A gente sabe da gente, né? O que é que acontece e tal. Isso. No meu caso, eu percebo muito que eu acordo mais de uma vez, 2 vezes. Acho que nem 3 não chega a acordar. Tá. É quando eu como alguma coisa muito antes de dormir. Bem próximo de dormir. Tá. Porque eu acho que há um trabalho ali de digestão, o rim trabalha para filtrar também, né? Tudo aquilo ali e acaba jogando na bexiga, né? E aí você... Exatamente. Nós precisamos lembrar que os alimentos, eles também têm líquido, né? Então. Isso. E alguns alimentos também, eles produzem o quê? Muitos metabólitos, muitas coisas que nosso corpo não quer. Ele fala, tem toxina demais aqui. Vamos jogar pra fora. Tem coisa para jogar para fora. Se vira aí, acorda aí. E uma das formas de eliminação é pelos rins, tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, certo? Então essa é a quantidade de vezes esperada e ao longo do dia, né, nessas micções, qual é o volume esperado de urinar? Já repararam nisso? Tipo, vou urinar, quanto que eu urino será? Quanto de urina sai ali em ml? Qual é a capacidade será da nossa bexiga? Eu não sei, eu acho que se a pessoa fica na bicadinha durante o dia ali, acho que já... Talvez interfira nesse volume da micção, tá? Que nem você falou, se é um volume maior, acredito que já também vai tudo junto ali. Isso, exatamente. Então... Por isso que é bom que dá aquela limpada? Exatamente, Marquinhos, exatamente. Então, assim, o que é esperado, né? A nossa bexiga, ela sinaliza que ela tá enchendo com mais ou menos 150 ml de urina. Então pode ser que nesse momento a gente está aqui conversando, eu tenho uma sinalização de que minha bexiga está enchendo, uma primeira sensação de, tem líquido ali, com mais ou menos 150 ml de urina. Com 250 ml é esperado que eu tenha uma vontade de urinar. Então eu posso ter uma vontade de urinar, eu estou aqui conversando com vocês, estou ali com 220, 230, 250, valor próximo a isso, porque muda de homem para mulher, muda em diferentes idades, mas de repente eu não posso urinar naquele momento porque eu estou aqui no meio de uma conversa, né? E é engraçado que quando se dá aquela segurada, já a vontade já some, né? Isso, exatamente. E daí às vezes demora para voltar. Exatamente, Marquinhos, porque nós bloqueamos através do nosso cérebro, através do nosso sistema nervoso, aquele desejo, porque eu falo, agora eu não posso, estou aqui com o Marquinhos, estou conversando com os ouvintes, então agora eu não posso urinar. Eu faço um bloqueio, minha bexiga continua enchendo. Qual é a capacidade máxima da bexiga? Estou falando de um adulto, porque não daria tempo da gente falar de criança e tudo mais aqui. Mas qual é a capacidade máxima de um adulto? Fica em torno de 400 a 500 ml,
tá? Então, se os ouvintes quiserem entender um pouco mais sobre como está esse esvaziamento de urina, pode ser que alguém esteja nos ouvindo e pense, eu acho que eu urino pouco, eu acho que eu urino muitas vezes e pouquinho, ou eu acho que eu urino poucas vezes e também pouquinho, né? É possível utilizar um copo medidor. Normalmente eu dou para os meus pacientes um copo de 500 ml, encontra nessas lojas de utensílios, e que a pessoa pode urinar dentro desse copo e ver o volume ali que está sendo urinado, para ter uma ideia de como está esse volume urinado. Então, só usa para isso, viu? Só usa para isso, ótimo. Já que você está falando de volume, Laís, uma dúvida aqui de uma ouvinte, a Adelaine. Quando está com catéter, quantas vezes é normal ir ao banheiro? Acho que ela quer dizer quando está com uma sonda vesical, Adelaine. Uma sonda... Ela falou catéter aqui, eu não entendo disso. Tá, é porque existem vários tipos de catéter, né? Então existe o catéter vesical, existem outras... Vamos ver se dá tempo dela escrever aí pra gente poder responder. Porque a pessoa, quando ela utiliza uma sonda, né? A sonda, ela pode ser uma sonda de alívio, em que você passa a sonda para poder retirar a urina, e pode ser uma sonda de demora, que é aquela sonda que tem a bolsa coletora e a pessoa fica o tempo inteiro com ela, sim, tá? Então... Aí a de demora da bolsa, a pessoa não vai ao banheiro, porque vai sendo tudo coletado ali pela sonda e pela bolsa, né? Agora, o catéter intermitente, que talvez seja a isso que ela se refere, é esperado que seja passado esse catéter mais ou menos a cada 4 horas. Tá? Isso é mais do que o intervalo que nós faríamos, que nós iríamos ao banheiro para urinar normalmente. Numa condição normal. Numa condição normal. Só que passar o catéter excessivas vezes pode provocar infecção urinária. Não passar também pode provocar infecção urinária. Se a Adelaine está falando alguma coisa em relação a isso, ela vai saber do que eu estou dizendo. Sim. Então, Adelaine, é assim, distribuído durante o dia, aproximadamente 4 catéteres intermitentes, mais ou menos a cada 4 horas, então depende muito da rotina da pessoa também, e pode ser feito um cateterismo durante a noite, mas teria que avaliar cada situação pontual, tá? Aqui não é uma prescrição do que deve ser feito. Né? Fico à disposição, se ela quiser entrar em contato comigo depois, para esclarecer alguma dúvida, tá? Dá para entrar pelas redes sociais, ali também tem meu WhatsApp, e aí consigo talvez esclarecer melhor essa resposta. Laís, você falou que demora tanto para chegar sexta-feira, a sua vez, aí chega aqui, é tão rápido, 8h24 é muito rápido, já. Exatamente. Eu tenho que interromper aqui, senão vou tomar chinelada lá fora. fora. Pode interromper, nós continuamos numa próxima sexta-feira. Tá certo. Tá bom? Você abordou uma parte do que você preparou pra gente hoje? Sim, sim, deu tempo pra gente falar um pouquinho. Papo gostoso, né, cara? E os ouvintes podem sugerir, nos próximos encontros a gente pode ou continuar esse assunto ou falar sobre outros assuntos. Tá, muito obrigado pela sua participação, tá, mais uma vez. E então daqui, pula a próxima sexta, na outra, estaremos de volta aqui. Perfeito, obrigada. 8h25. Bom final de semana, Laís. Obrigada pra vocês também. Voltamos já.